Fala galera, aqui estamos hoje de novo na Expo Eduque com uma convidada muito especial, parceria Nosso Rumo Cast, Edu Compliance, Grupo Melo e Araújo, e hoje temos aqui nossa querida Consuelo, seja bem-vinda. Já estávamos aqui nos bastidores trocando Sim. um longo bate-papo. Eu queria que fizesse a sua apresentação, a gente já estava falando da sua trajetória, do seu propósito. Fala um pouquinho, quem é Consuelo? A Consuelo Munguiô, ela é uma administradora, apaixonada pela profissão. Ela é também mãe, mulher, ela é gente, mas sem deixar de ser gente, ela é também uma profissional que atua hoje, aliás, há 10 anos, estamos fazendo 10 anos de atuação, predominantemente com consultoria e assessorias empresariais, mas a gente também atua com educação. Educação faz parte da nossa metodologia, porque eu acredito que a educação transforma vidas e que quando o indivíduo adulto ele aprende, ele desenvolve a autonomia para realizar as melhores práticas. Acho que a gente vai falar sobre isso, sobre práticas, né? Boas Melhores práticas, e boas práticas. com certeza. E afinal de contas, não tem uma consultoria eficiente, eficaz, sem ter uma educação também naquilo que a gente está tentando Sim. executar e implementar. Sim, as pessoas precisam de orientação. Orientação continuada, de forma contínua, mas uma orientação com suporte. Uma educação validada, uma educação com registro também, uma educação baseada em fatos, em situações adequadas, Com digamos certeza, assim, com né? certeza. E não adianta a gente executar a consultoria, no caso da Edu Compliance, a gente conversou também, né? Educação em compliance, compliance governança, a gente Sim, veremos aqui que são temas que estão sempre de mãos dadas, e não tem como a gente prestar um serviço e depois que a gente vai embora, depois que a gente finaliza, não tem como o serviço ter continuidade, ter essa vida, essa dinâmica própria, sem que a gente tenha passado por um processo de educação, às vezes prévio, inclusive, né, até a própria consultoria. sim, certamente. O que a gente observa muito nos tempos atuais, que eu observo, é que tem muita gente vendendo facilmente uma falsa educação. Então, que é a disposição dos conteúdos amplos, ampla distribuição de conteúdos facilmente acessíveis através das redes, tecnologia das coisas. Mas o que a gente precisa pensar é que a educação acontece no dia a dia, com a prática, com técnica, com metodologia, mas com vivência. A gente fala de técnica e metodologia, mas é mais simples de fazer acontecer do que a gente pensa. Tem muita gente vendendo facilmente, entregando, mas nem todas as pessoas têm a palavra que você usou no início da nossa segunda conversa aqui. Que a gente já, quando a gente pensou no tema compliance, nos bastidores, a gente já falou tanto sobre compliance, governança, cultura organizacional, uma Foi. delícia estar aqui com vocês, tá? Você usou a palavra propósito. E aí, educadores com propósito, eles não fazem só para vender aquele ticket da educação, para Justamente. conseguir educar, para conseguir Concordo uma demais, venda. concordo. Quem educa com propósito tem um porquê, um motivo maior que É é a missão. transformar a aprendizagem em realidade, em resultado real e continuado dentro das organizações, né? Com Então, certeza. propósito e educação estão intimamente ligados, na minha opinião. Você acha que a educação ela vem do exemplo também? Como é que a Total. educação, você separa a educação de Consuelo profissional, administradora, consultora de sucesso, você separa ela da Consuelo mãe, filha, Não. enquanto mulher? Acredito que somos seres integrais, que a gente desenvolve uma carreira, uma profissão, a gente tem, mas a gente continua sendo gente. Somos pessoas. Do jeito que você se apresentou. Antes de ser uma profissional, uma empresária, um empresário, somos pessoas, somos gente. E a vida ela acontece no âmbito integral. Então, por exemplo, se a gente for falar da temática compliance, quem faz o certo quando está sendo visto,
quando não está sendo visto. Faz dentro do ambiente corporativo e fora do ambiente corporativo. Hoje, nós até estamos sendo vistos pelas redes de maneira mais holística. E as pessoas acompanham aquele profissional também nos bastidores e na vida pessoal, vida Com real, para saber certeza. se o discurso ele é aderente à prática e se a prática ela é aderente ao discurso. Com certeza. Eu falo muito quando o nosso propósito é justamente disseminar o compliance pelas organizações. Então, quando nós fazemos esse trabalho de desmistificar o compliance, de tentar explicar que não é só jurídico, a norma ela existe para ser cumprida. Então, a gente não precisa de um compliance para nos garantir isso. O compliance vai muito mais além, é muito mais a cultura organizacional de fato. E quando eu aplico, quando eu tento, nos meus cursos de capacitação, geralmente eu digo o seguinte: vocês vão passar o curso inteiro sem entender o que é compliance, apesar do curso ser sobre compliance. Mas no final, vocês vão sair daqui entendendo de fato, de verdade, o que significa, o real significado da transformação do compliance nas nossas vidas. Então, não tem a Liliana profissional de compliance que é mãe, que é mulher e que não executa essas boas práticas no dia a dia. Então, o jeito que eu educo o meu filho, eu trago os valores que eu aprendo no Sim. trabalho para ele e vice-versa. O que eu aprendo com ele, eu levo para o trabalho também. Inclusive, Sim. ele é uma criança super educada com relação ao compliance, numa linguagem própria, adequada para a idade, naturalmente. Mas isso nos mostra que o compliance, ele de facto abrange todos. Então, se, por exemplo, implementarmos numa escola, o compliance vai desde a criança ao Sim. gestor da escola, passa por todo mundo. E aí, quando a gente fala nessa organização de uma forma uniforme, entra e é onde casa plenamente com a governança. Sim. O compliance ele precisa estar vivo e participar da nossa vida. Acho que a nossa cultura precisa acolher melhor o compliance, entender o que é compliance. Existem muitas formas, como nós estávamos conversando, de entender o compliance, talvez muitos termos técnicos, termos jurídicos também. O próprio nome não ajuda, né? Porque é em inglês. É um termo americanizado, mas pessoas, compliance é fazer o que é certo, é fazer o que deve ser feito. A todo momento. A todo momento e em todas as instâncias e esferas da vida. Você sabe que nosso exemplo quanto cidadãs, exemplo de mãe, exemplo de profissional, ele é muito importante, tem uma influência forte sobre comportamento, como a gente vem falando, né? E eu fiquei imaginando aqui que lindo seria o mundo se o compliance fizesse parte da educação básica. Se as nossas crianças, se os nossos jovens já fossem melhor educados sobre fazer o que é certo e entender que fazer o que é certo é bom. É bom para a gente, é bom para a humanidade, é bom para a sociedade. Isso precisa também ser abraçado pelas culturas empresariais. Falamos também sobre governança. A governança quando o olho brilha, anda de mãos dadas com o compliance. Então, é preciso compreender, trazer para a cultura, viver, porque só é cultura quando é viva. Não adianta ter os valores expressos, os valores afixados nas paredes das escolas, e a gente das vê em todo organizações. canto, missão, visão, valores, mas tem momentos que você já consegue identificar de cara que não são funciona. praticados, né? Até o compromisso da missão. Isso. Aliás, a missão empresarial ela é o compromisso público que uma empresa assume perante a sociedade, aquele contrato social verbalizado e vivido pela equipe. Esse é um compromisso que precisa ser seguido. Não é só um texto bonito. Essa identidade empresarial e o que as empresas prometem para os seus públicos, mas para os seus stakeholders em geral, né? Acionistas, fornecedores, governo. É também uma forma de se fazer compliance quando a empresa é aderente ao que está prometendo. Então tem que ter cuidado com o que se escreve para se escrever com base na verdade,
Escrever o que se pratica, praticar o que se escreve. Sempre me perguntam qual é a fase mais difícil de implementação de um programa de compliance. Nós trabalhamos muito com gestão de riscos também, que casa com governança, e é uma estratégia muito meticulosa, muito detalhista, tecnicamente difícil, nada jurídica. Então, já também desmistificando essa questão de que é apenas jurídico, mas, na minha opinião, eu sempre falo, o mais difícil de implementar é tentar chegar a um consenso no que diz respeito aos valores, à missão, ao propósito real da organização, porque muitas vezes a gente passou por isso, inclusive com o professor João Paulo, meu sócio, ele, não, esses são os nossos valores, esse é o nosso código de ética atual. Eu fiz a minha pesquisa, conversei com ele, conversei com os colaboradores, fui ali por amostragem, aí eu trouxe um material ligeiramente revisado, e ele disse, mas por que você chegou aqui? Porque isso é o que nós temos hoje. Sim. Isso talvez seja onde você quer chegar, ou talvez seja uma realidade de há um tempo atrás, mas a nossa realidade hoje, ela mudou um pouquinho. Então, nós temos que trabalhar, de fato, com essa capacidade de entender. Eu acho que quando o empresário entende também melhor o seu propósito, o seu compromisso, e esse compromisso, como você bem falou, tem que ser levado a sério, um compromisso que ele assuma com a sociedade de uma forma geral. Então, ele tem que ter plena convicção de que é aquilo de fato que ele quer, que ele pretende fazer. E a partir daí o caminho fica muito mais facilmente trilhado, né? Não? Perfeito, perfeito. Sobre a fase mais dificultosa, posso falar duas? Por favor. Pode ser. Uma é a inicial, onde de fato a empresa, e aí eu falo dos empresários, dos gestores, e também dos colaboradores do time, dos empregados, funcionários, né, aceitarem a realidade. A aceitação da verdade. E a gente tem que ter muita sensibilidade, profissionalismo, mas também humanidade, para ajudar essas pessoas a enxergarem o que é real e o que não é. É um desejo ou algo que fez parte de um passado, mas que hoje já Não existe não mais mais. faz parte da cultura vivenciada por aquela organização. Então, essa é uma fase dificultosa. Uma das situações que acontece muito nas empresas é que quando a gente apresenta inicialmente o conceito de compliance, faz um trabalho educativo, é uma associação de compliance a uma hipocrisia. E eles usam esse termo especificamente, Consuelo. Isso é hipocrisia, isso não acontece aqui. E aí, como fazer toda uma oitiva, tratar todo um histórico num espaço curto de tempo, criando promessas de mudança de cultura, convidando esses profissionais para viver essa mudança e implementar essa mudança. É desafiante, Com mas certeza. a gente tem feito, e eu acredito que esse movimento de conscientização, desmistificação do que é compliance, governança, ESG, tem evoluído em nosso país. Se Deus quiser, vai evoluir ainda mais, com práticas como essas de vocês, de trazer o compliance para a educação, né? Para a educação corporativa. Isso. A segunda fase, que eu acho que é dificultosa, mas uma dificuldade que as pessoas não veem no momento. Passando o tempo, você vai sentir que falhou, possivelmente. É a manutenção. Então, a gente tem todo um trabalho de quebra de paradigmas, de construção do saber, de sensibilização e convencimento. A gente arrasta, atrai, tem que atrair os profissionais de diversas gerações para um novo momento corporativo, para a construção e modelagem de uma cultura, onde fica o que é bom, mas a gente precisa mudar o que já não serve mais, ou o que precisa ter novas aderências. A fase que precisa de atenção também é a manutenção pós-início. É o manter vivo a verificação de aderência dos processos, das práticas, manter viva a educação corporativa, o ritmo, a frequência, o engajamento desses profissionais nas práticas. Não deixar morrer. Isso, senão a gente vai para aquela fala de praxe das consultorias, que fiz um investimento, tomei tempo, recurso financeiro e principalmente a energia das pessoas para um projeto que
foi engavetado. Com certeza. Virou faz papel de gaveta. E não é isso que profissionais como Não. nós, que temos propósito, queremos. A gente quer ver o nosso trabalho vivo, Isso. acontecendo e se transformando em resultados. Justamente. E quando isso não acontece, quando a gente... você talvez tenha também essa perspectiva. Quando nós não conseguimos dar essa continuidade, você falou nos dois momentos delicados, o início do convencimento e o final da manutenção. Então, para que isso possa ser concretizado da melhor forma, você precisa, de fato, fazer com que as pessoas entendam o real propósito do compliance. Sim. Porque quando isso acontece, o retorno ele já vai chegar de uma forma muito plena, muito normal, muito bonita. O retorno que provavelmente você tem, com certeza, do seu trabalho, ele é muito bonito. Então, é talvez difícil de quantificar, e isso é algo que nós temos em comum. O empresário muitas vezes pergunta: quanto eu vou ganhar com isso? Eu não sei quanto você ganha, mas eu sei quanto que talvez você não vá perder. Sim. Ou eu consigo assegurar a sua permanência num mercado em momentos de crise, por exemplo. E a crise a gente sabe que é cíclica, a gente vive crise internamente dentro das organizações, mas por fatores externos também. Então, se nós não temos uma organização plenamente estruturada, né, consolidada, com esses bons valores, com esse propósito maior do que a própria organização, as pessoas que estão lá, elas são temporárias, elas estão hoje. A gente sempre fala, nós hoje estamos sócios da EduCompliance, amanhã não sei. Então, o propósito ele é maior do que eu, Liliana. Então, o propósito de a gente fazer essa entrega, de dar, de fato, vida a essas empresas é muito bonito, porque a gente olha para trás e consegue perceber a evolução. Aquelas empresas que nós acompanhamos lá atrás, quando a gente começou, hoje elas estão sendo referência. Você falou em vários exemplos da Paraíba, tem vários exemplos aqui no Rio Grande do Norte que a gente, às vezes, e talvez naqueles momentos de dificuldade que a gente pensa, meu Deus, como é que eu estou fazendo isso? Está dando tudo errado, mas de repente eu olho para trás, caramba, aquela empresa eu prestei consultoria, hoje eles estão sendo referência, hoje eles estão ganhando prêmios, reconhecimento nacional. Poxa, de alguma forma eu fiz parte dessa história. Isso é bonito, né? Isso faz a nossa missão valer a pena. É gratificante demais observar a trajetória de evolução e perenidade. Perenidade das sementes que nós plantamos, né? São sementes duradouras. Outra questão significativa, quero falar mais do resultado das empresas. Por favor. Conheço empresas, eu já atuei com assessoria e consultoria empresarial com empresas que atuavam de maneira regional nos estados, Paraíba, Pernambuco, e hoje elas têm uma amplitude, um alcance nacional. Algumas delas, por exemplo, como a Vsoft Tecnologia, uma empresa genuinamente paraibana, que hoje ela tem um alcance internacional, e um dos passos que nós demos há cerca de 7, 8 anos atrás foi implantar a governança corporativa, compliance e gestão de pessoas e cultura. Então, olha só, a gente trouxe governança, compliance, mas uma implantação de gestão de gente e cultura estratégica. E é um processo. Você não implementa, não é assim. Não, pessoas junto com governança, compliance e processos. Né? As empresas são feitas por pessoas e para pessoas. O foco sempre vão ser as pessoas. São as pessoas, né? Não tem Quem jeito. faz a empresa são as pessoas, quem causa o risco são as pessoas, tudo é feito pelas pessoas. E você falou uma palavra que me chamou muita atenção, que no momento em que nós prestamos essa consultoria e a fase da educação mesmo, prévia até ao momento de convencimento do gestor, a humanização. A gente precisa entender que do outro lado tem gente como a gente, e gente que precisa ser convencido, que precisa entender, que às vezes precisa de números, que às vezes precisa de exemplos, de casos concretos que a gente trabalha. Pegando nesse exemplo, você acha que a empresa teria crescido tanto, teria alcançado o mercado internacional sem o seu trabalho de consultoria? Talvez sem a Consuelo, mas com profissionais competentes e qualificados, não necessariamente a Consuelo.
mas necessariamente com profissionais que entendam de pessoas, que entendam de comportamento humano, não só do comportamento empresarial, mas que entendam de jeito, sobre como ser profissional com humanidade, com humanização. Então, dá sim, dá para fazer o compliance acontecer, dá para implantar a governança em empresas, organizações dos mais diversos portes, segmentos, e dá para a gente ser profissional com humanidade. É um dos meus valores, inclusive, é uma das bandeiras. Que a gente não pode abdicar dos nossos valores. É um inegociável meu, da minha consultoria, né? Ser profissional, mas ser profissional sem jamais abandonar a humanidade. Entender sobre comportamento humano e participar do movimento da educação, da absorção do conhecimento, mas a transmissão e compartilhamento do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui na Expeduc. A gente está aprendendo sobre como se aprende nos tempos atuais e como se ensina. E como mudou, como está mudando, né, todo o processo. Faz toda a diferença. Então, existe também um outro fator desafiante para o empresariado, que é querer respostas muito rápidas. E existem algumas respostas que, com técnica, a gente consegue rapidamente. O movimento de sensibilização, mas é na continuidade, é fazendo a melhoria contínua acontecer, é implementando, mas acompanhando e apoiando continuamente, que a gente vai atrair, por exemplo, os melhores profissionais. Profissionais que têm valores que têm compatibilidade com a cultura que nós estamos construindo e vivendo, né? E não deixa de ser o próprio compliance, né? Então, quando eu adoto boas práticas, eu meio que cobro dos outros que eles adotem boas práticas também. Senão vai ter meio que um contrassenso, assim. Os nossos valores, eles não vão bater. Então, em algum momento, e tá tudo bem, às vezes não tem problema, mas talvez seja adequado procurar, de repente, outra consultoria que não a nossa, porque vai ter momentos em que vai bater de frente e não vai ter a efetividade, a concretização, a cultura que a gente, de facto, quer implementar, né, nas organizações. Eu acho que tem problema, tá? Eu acho que quando não há aderência, não há uma conexão, uma compatibilidade entre valores e princípios. E é claro que quando a gente pensa em valores e princípios, a gente pode fazer uma pesquisa e ter uma lista interminável. Então, nós temos que pensar sobre o que é predominante no DNA daquela organização, daquele projeto. Você está falando muito sobre empresa, mas compliance e diversas questões de gerenciamento também podem ser aplicadas no ambiente, no framework de projetos, tá? Para o pessoal que está nos assistindo, para a gente ficar só empresa, também tem os projetos. Né? Por exemplo, a Expeduc não é uma empresa, mas é um projeto. Chega a ser um programa, já que é repetitivo, mas tem um projeto de cada ano, verdade? Então, essa sinergia, ela é muito importante e a gente pode até falar sobre uma questão que é compliance muito atual, que os empresários e as equipes precisam saber, que é sobre a mais recente atualização da NR1, da norma regulatória 1, que fala sobre os riscos psicossociais. Então, muitas vezes, um profissional, por necessidade ou por uma oportunidade que é vislumbrada por ele, adere de sim para um processo seletivo junto a uma organização. Ou a empresa vende uma cultura que não existe, vende uma identidade que não existe. E aí, alguém vai adoecer nessa história. Né? Alguém vai adoecer. Alguém vai ter algum problema de saúde mental quando lembrar dessa empresa no futuro, mesmo que ele não esteja mais, porque o tempo de permanência prolongada das empresas não acontece mais no mundo contemporâneo. Mas quando ele lembrar, ele não vai sentir orgulho. Sabe aquele orgulho das empresas que a gente falou? Eu passei por aqui, hoje ela cresceu. Ele não vai olhar com orgulho, ele vai olhar e vai dizer, olha, mentira. O consumidor vai ler e vai dizer, mentira, não é isso que eles praticam, né? Eu adoeci nesta empresa. E isso nos traz a uma palavra que também é relevante como resultado do nosso trabalho, que é a credibilidade que a gente vai ganhar no mercado. Então, uma das práticas que nós temos no Grupo Melo, o Grupo Melo e Araújo é um grupo
começou com um pequeno escritório de advocacia, bem tradicional, há mais de 50 anos aqui em Natal. E ele foi crescendo e hoje é um aglomerado com mais de 15 empresas que pertencem ao grupo. Então, é muito bonita a trajetória deles. E nós, sempre que temos colaboradores novos ingressando, nós fazemos essas reuniões de onboarding que a gente chama de boas-vindas, onde a gente fala a história do grupo, a missão, a visão, os valores, e onde a gente faz. Isso faz sentido? Consuelo, você agora é nossa colaboradora. Esses valores, essa história, ela faz sentido? Para quê? Eu não entendi. Para mim não faz sentido. Então, talvez esse trabalho, esse propósito não seja para si. Entende? Então, isso é algo que tem que realmente... A gente tem que fazer sentido para nós, em primeiro lugar, para a empresa, mas a gente tem que conseguir chegar ao nosso outro lado, seja o nosso colaborador, o nosso parceiro, enfim, a sociedade de uma forma geral, né? A resposta para a dúvida é não. Se você está na dúvida, não, aqui não é o seu Não lugar, faz sentido. né? E tem circulado nas redes sociais muitas frases de efeito que o pessoal gosta. Uma delas é: no lugar certo, seu brilho ele é maior, ele é diferente, né? Então é preciso estar no lugar certo para que o profissional ele consiga se desenvolver e apresentar, fazer com que toda a sua potencialidade se transforme em prática, em realidade, em vivência, em crescimento e evolução contínua e conjunta à organização, todo mundo crescendo junto. Essa compatibilidade ela é fundamental e é no momento do onboarding. Para quem não tem muita familiaridade com o termo, onboarding, a gente está falando da integração, que a empresa se apresenta. Eu até acho que o onboarding começa no processo de recrutamento. De recrutamento, Você antes da precisa entrada. apresentar-se antes, para que o candidato só se candidate, só se submeta ao processo seletivo, se ele achar que existe uma compatibilidade, que ele percebe a possibilidade de crescimento juntos. O onboarding bem feito, ele faz muita diferença. E sobre a trajetória, dá orgulho de ver nesses 10 anos empresas o que a gente deixou as nossas colaborações, né? E que crescem e se mantêm perene. A Vsoft, que eu citei, semana passada ganhou o prêmio de uma das melhores empresas, está entre as 5 melhores para se trabalhar na Paraíba, o GPTW. Dá orgulho, mas dá orgulho e senso de gratificação também quando alguém nos remete um depoimento espontâneo. Isso é muito comum, dizendo assim: eu acompanho a tua trajetória. Eu sei que você faz do jeito certo. Você não está aqui só para vender. Você tem um propósito. Você tem um compromisso com os nossos resultados. Eu, cliente, eu sou o teu setor comercial. Eu te vendo, né? E as pessoas sentem. Isso aí também. As pessoas sentem, não é o resultado do nosso trabalho, então é genuíno. Esse retorno que a gente recebe sem precisar nem pedir é o mais genuíno que a gente pode receber. Então, é muito gratificante quando nós conseguimos, de fato, entender que o nosso lugar é só dar esse start inicial, na verdade, e que nada mais é do que a educação em sentido amplo. Eu vou provocar alguns starts dentro da cabeça daquele empresário que vão fazer com que ele queira ter essa autonomia, ele queira ter esse aprendizado, ele queira dar continuidade a algo que ele percebeu que foi efetivo naquele momento e que ele não quer deixar de que exista na sua organização. Consuelo, que bate-papo legal! Adorei, muito também. obrigada. Adorei. Assim, eu queria, assim, para a gente finalizar, que deixasse assim, uma mensagem final de estímulo, de compromisso. Eu gosto de usar a palavra missão em vez de trabalho. Então, o compromisso que você tem com essa missão tão nobre, tão bonita, que eu vejo de uma forma de que nós podemos contribuir com um mundo melhor, de uma forma proativa, de verdade, porque se nós dermos um suporte para que as organizações possam ser melhores, que possam produzir o seu propósito de uma forma mais eficiente, mais íntegra. A gente poderia fazer outro podcast falando só sobre integridade, sim. Mas é muito bonito quando a gente consegue deixar essas boas marcas, né, na sociedade, e isso é disseminado.
isso é disseminado. Então, quando a gente consegue transmitir a nossa mensagem numa organização de 500 colaboradores, esses 500 colaboradores vão estar replicando essa mesma Multiplicando. mensagem. É esse trabalho de formiguinha que a gente starta em algum momento, mas que depois ele ganha vida própria. Você já deve ter percebido que eu quero deixar uma mensagem de horas aqui, porque o tema é um tema valioso para a nossa sociedade. As pessoas precisam falar mais sobre isso, falar com leveza, não se assustar quando a gente fala compliance, fala governança. A governança nem sempre é corporativa, ela pode acontecer em outros formatos e é possível realizar. Acho que a principal mensagem que eu tenho para deixar, com base aí nesses pelo menos 10 anos de experiência com consultoria empresarial, é que seja qual for o porte da tua empresa, seja qual for o segmento, não precisa ter 500 colaboradores. Basta ser você, empresário, você, líder, você, gestor, tomando as primeiras práticas, os primeiros passos, buscando compreender, mas sendo exemplo. Porque a liderança ela é tão poderosa. A liderança tem o poder de arrastar com o exemplo. Então, seja exemplo, empresário, líder, dê o primeiro passo, aprenda, transforme tudo isso em mensagem e comunicação simplificada, acessível. Vá para o chão de fábrica, fazer daily em 10 minutos por dia. Debata incansavelmente. Use artifícios da comunicação simplificada e assertiva para fazer com que o compliance aconteça. É preciso ser repetitivo numa primeira fase, resiliente, resistente, mas é importante acreditar. As equipes elas estão muito desacreditadas e é preciso fazer acreditar. A melhor forma de uma equipe acreditar que agora a cultura será realmente vivenciada e modelada é o chefe, é o líder, é o empresário. Pelo exemplo. Agindo na frente, carregando a bandeira de se fazer o que é certo e o que precisa ser feito. Tão lindo. Consuelo, muito obrigada. Gratidão demais. Um prazer imenso conhecê-la, conhecer um pouco da sua trajetória, do seu trabalho. Muito obrigada. Para os nossos ouvintes aqui, muita gratidão. Mais um podcast do nosso RumoCast. Se gostarem, comentem, compartilhem, nos ajudem a divulgar essa missão do compliance, da governança, da melhoria da qualidade de vida da sociedade de uma forma geral. Muito obrigada!